Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula de mecânica geral. E agora a gente vai resolver o exercício 3.40 do Hibbeler, beleza? Então vamos que vamos, né? Sem enrolação, sem delongas. 3.40 dizia o seguinte: um tubo de 30 kg, então tá aqui o valorzinho, né? É suportado em A, onde tá A? A tá aqui, ó, né? Já vamos deixar registrado aqui o nosso Azinho aqui. Por um sistema de 5 cordas. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 cordas. Determine a força em cada corda para a condição de equilíbrio. Bom, qual que é a condição de equilíbrio? Força resultante é igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio, certo? Sempre que ele fala condição de equilíbrio, força resultante igual a zero. Eu vou até colocar isso daqui do lado ali da onde ele fala sobre isso, né? Condição de equilíbrio, ó, para que nós não esqueçamos de qual é a condição de equilíbrio. Então, condição de equilíbrio é essa daqui, força resultante igual a zero. Bom, beleza. Deixa eu aproximar aqui, só para acertar essa seta. Olha só, fechado. Então, vamos ver, né, o que nós temos que calcular aqui. Ele quer a força em cada corda, então ele quer todas as trações, né? Então, nós temos tração aqui e temos tração aqui também, né? Vamos começar por essas duas, né? Por quê? Porque essas duas estão diretamente ligadas ao peso desse tubo aqui. Então, ele te deu a massa do tubo, 30 kg. Nós vamos considerar sendo a gravidade como 10, tá bom? Mas lembrando que sempre é interessante você verificar com o seu professor ou verificar na prova se a gravidade não foi fornecida de alguma outra maneira. Então, aqui nós temos 300 newtons. Aqui nós temos a tração nessa corda E, eu vou chamar de TE, ok? Tração na corda E. E aqui eu tenho a tração na corda AB, então eu vou chamar de TB. Deu para reparar que eu sou bem criativo na hora de escolher os nomes, né? Tração na corda B é TB, tração na corda E é TE. Beleza. Bom, o que vai acontecer aqui é que esses 300 newtons ele tem que ser equilibrado por essas duas trações. Porém, a única tração que equilibra o 300 é a ATB. Por que é a ATB? Porque a TE está só na horizontal. E nós sabemos que uma força na vertical não pode ser cancelada por uma força na horizontal. Então, se nós temos uma força de 300 aqui, é porque existe alguma força para cima que está cancelando ela, que está equilibrando ela, tá? E nesse caso aqui, neste exercício aqui, essa força era a TB em Y. Então, era uma componente da TB. Nós tínhamos que achar aí quanto daria essa componente aqui, ó, que seria a nossa TBY, tá bom? Bom, como é que eu sei quanto vale a TBY? Bom, você tem a diferença aqui, né, o ângulo entre a corda e a horizontal. Então, se você tem a diferença entre a corda e a horizontal, você sabe que TBY... E agora eu vou reduzir bastante as fontes e eu vou aproximando conforme for necessário para nós termos bastante espaço de resolução dos cálculos, tá? Então, vou colocar uma fonte aqui bem menor, ó. E aí eu vou aproximando e a gente vai fazendo aqui. Bom, então TBY vai ser igual ao valor de TB, ao valor do TB, vezes o seno do ângulo, que no nosso caso ali era 60 graus, ok? Você não sabe qual é o valor de TB, ok? Mas você sabe que o TBY, que é o cara que está suportando tudo ali, né? Ele tem que dar 300. Por quê? Porque se ele é o cara que está equilibrando a força-peso, ele tem que ser 300 newtons. Afinal, a força-peso é 300. Para ele equilibrar, ele também tem que ser 300. Então, com isso daqui, nós conseguimos calcular o valor de TB, o valor da tração B. Então, qual que é o seno de 60? Você não precisa nem colocar o valor quebrado, né? Você pode digitar aqui seno de 60, passa para lá dividindo e joga isso na sua calculadora. Então, nós teríamos que 300 dividido pelo seno de 60. Professor, por que o senhor não está colocando o símbolo de grau? Eu não estou colocando o grau aqui porque essa fonte que eu estou usando não tem a simbologia do grau, tá bom? Mas é 60 graus. Vamos dividir isso daqui e vamos encontrar então o valor de TB. Então vamos colocar aqui na calculadora 300 dividido
por seno de 60. Isso dá 346,41. Então, ok, temos o resultado para essa expressão. Vamos colocar aqui embaixo. Então, TB é igual a 346,41 newtons, porque é uma força, né? Tração B é uma força. Então, 346,41. Então, tá aqui. Tração B calculada. Lembrando que essa daqui é a nossa tração B. Então, é essa verdinha aqui. Ok. Se você sabe agora, então, quanto vale a tração B, você consegue calcular o valor de TBX. Certo? Porque nós temos aqui o ângulo de 60 graus e você consegue, então, calcular o quanto essa componente aqui vale, ó. Se TB está na diagonal, quer dizer que ela tem uma componente para x e para y. TBY, nós sabemos que é 300, porque é a que equilibra com essa daqui. Agora, o que nós queremos descobrir é TBX, que é a componente TB, só que em x, né? Então, vamos calcular aí quanto vale essa aqui, que é a nossa TBX. Bom, a TBX, ela é o oposto da TBY. Então, a TBX, ela vai ser o valor de TB vezes o cosseno do ângulo de 60. Então, como dessa vez nós já conhecemos o valor de TB, é só substituir TB então por 346,41 e multiplicar isso pelo cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Basicamente você vai dividir esse valor aí de 346 por 2. Vou colocar aqui TBX, isso é igual, vamos lá, isso deu 173,2.20. Beleza, então TBX calculado. Por que eu calculei o TBX, né? Então, professor, por que eu estou calculando o TBX? Porque você quer a tração em todas as cordas. Ah, mas eu já calculei a tração na corda B. A tração na corda B é esse valor aqui. Eu sei, acontece que a tração na corda E, nós não sabemos quanto vale. E a tração na corda E, ela é oposta a TBX. Então, se TBX vale 173,20, TBE também tem que valer a mesma coisa. Por quê? Porque elas têm que se equilibrar. Para elas se equilibrarem, elas têm que zerar, né? Para elas zerarem, como elas são opostas, elas têm que ter o mesmo valor. Então, se eu sei que TBX vale isso daqui, opa, deixa eu pegar a forma correta aqui. Se eu sei que TBX vale isso daqui, automaticamente eu sei que o TE também vale isso daqui. Então, nós podemos definir aqui, ó, que TE, tração na corda E, é 173,20 newtons. Então, nós acabamos de calcular duas trações diferentes. Calculamos tanto o valor de TB quanto o valor de TE. Tá? Vou deixar de verdinho aqui o valor de TE. Agora, o que nós temos que analisar é as outras cordas. São as outras cordas, as cordas aqui de cima. Tá? O que essas duas cordas aqui vão estar aguentando? Essas cordas aqui, elas vão estar diretamente ligadas ao valor de TB. Então, quem puxa elas aqui é o próprio TB. Professor, mas a tração B não está para cima? Gente, tração sempre nasce aos pares. Então, ela nasce para cima, mas ela também nasce para baixo. Nasce não é o termo correto, né? O termo correto seria surge. Afinal, ela não está sendo parida ali por ninguém, né? Não está nascendo. Então, ela está surgindo aqui a tração TB para baixo, aqui nesse caso. E essa tração TB, ela vai causar, então, uma tração aqui em TD. E essa tração em TD vai estar na diagonal. O que você tem que saber de TD é que ele te forneceu o ângulo, né? Ele te forneceu aqui, ó, um triângulozinho 3, 4, 5. Esse triângulozinho aqui, 3, 4, 5, ele te permite calcular o ângulo interno. Ou seja, ele permite você calcular o ângulo que se forma aqui. Vou chamar de ângulo X, tá? Que se forma entre a corda e a horizontal. E você vai ter também uma tração aqui na corda C, né? Então, essa tração TB é como se nós estivéssemos analisando só esse pedaço agora, tá, gente? Então, essa tração aqui, a tração TB,
ela vai estar puxando e tracionando essas duas cordas aqui de cima. Agora, o quanto ela traciona de cada corda? Bom, você precisa conhecer o valor de TB em X e o valor de TB em Y, né? Porque isso daqui vai ser crucial para que você consiga calcular as informações que nós precisamos calcular aqui também. Mas você já conhece, de certa forma, o valor de TBX e TBY, porque nós calculamos aqui, ó, TBX e o TBY nós não calculamos, mas nós podemos calcular, porque nós temos a expressão é essa daqui, e nós temos o valor de TB, nós calculamos TB, né? Então também dá para calcular. E por que eu quero então o TBX e o TBY? Porque essa tração aqui em C, essa tração TC, ela está oposta a uma força. Porque para estar em equilíbrio quer dizer que se tem uma tração para a esquerda, também tem uma tração para a direita. Então, nós sabemos que existe uma tração aqui. E que tração é essa que está oposta? Né? Essa tração que está oposta, ela é o pedaço dessa daqui. Ó. Afinal, essa daqui de cima, ela vai ter uma componente x e ela vai ter uma componente y. Só que essa tração aqui de cima, então aqui tá, vamos colocar aqui, essa tração vai ser a tração em y. Então, como essa daqui é a tração D, né? Aqui é TD. Se é TD, então a gente vai chamar isso aqui de tração D. Nós temos aqui TDX, e nós temos aqui para cima TDY. Certo? Então, é o valor da TDX que vai cancelar o TC? Na verdade, não é só o TDX, porque como a tração B também está na diagonal, a tração B também tem componentes. Então, vou colocar aqui as componentes da tração B de uma cor, tá acabando as minhas cores. Vou usar o rosa aqui. Olha só, nós podemos dizer que o TB também tinha uma tração para cá. Não vou colocar a seta inteira, vou desenhar só a parte de baixo, só o tracinho de baixo. Mas você já entende que nós temos tanto TDX quanto esse valor de TB em X, que nós podemos chamar então de TBX. Nossa, professor, tá ficando uma incógnita em cima da outra. Gente, é assim mesmo, a gente vai rabiscando, né? Se fosse no papel, a gente iria apagando as coisas de baixo para poder fazer as novas. Como aqui eu estou usando essa ferramenta, a ferramenta não permite eu fazer isso, por isso eu estou usando esse formato aqui, tá? Beleza. Então eu sei que em X nós vamos ter o TBX mais o TDX, e esses dois juntos dariam o valor de TC. Então eu posso até definir aqui, ó, que TC é igual a TBX mais TDX. Certo? Porque essa força, essa tração aqui, que está para a esquerda, ela tem que ser cancelada por trações que estão na direita. Opa! E para ela ser cancelada por trações que estão na direita, a gente precisa que ela seja cancelada por essas duas, porque nós só temos duas, que é o TBX e o TDX. Então vou escrever de novo aqui, porque deu um bugzinho aqui. E como eu coloquei a tração C como vermelho, eu vou manter essa expressão aqui também em vermelho e vou colocá-la aqui em cima. Tá? Então nós já sabemos que TC segue a esta expressão aqui. Então, para mim calcular o TC, eu preciso saber quanto vale TBX e quanto vale TDX. O TBX nós já calculamos, está aqui embaixo. Ó. TBX vale isso daqui. Já foi calculado. Então, nós já temos dessa expressão esse termo aqui, que é o TBX. O que nós precisamos calcular agora, então, vai ser o TDX. Se eu souber o TDX, eu consigo descobrir o TC. Olha que interessante. Nesse caso aqui, o TDY, que é essa reta aqui de cima, o TDY, ele tem que cancelar esta reta que está aqui embaixo. Quem que é essa reta que está aqui embaixo? Essa tração que está na diagonal, ela vai ter essa componente em x, mas ela também tem que ter uma componente em y. E essa componente em y é exatamente o que o TDY vai anular. Então, essa componente em y, que é o nosso TBY, porque é o valor
da componente y da tração b, porque essa corda aqui é a corda b, tá? Vai ser igual a TDY. Então, se eu quero achar TDY, é só eu achar o TBY. Como que eu calculo o TBY? Tá aqui a fórmula. Então, vamos aplicar ela direto. Ó. TBY é igual o valor de TB. TB nós já calculamos, está aqui embaixo, 346,41, vezes o seno de 60. Então, vou colocar aqui, vezes seno de 60. E aí, eu vou multiplicar isso na minha calculadora, para termos o valor direto, 346,41 vezes seno de 60. Isso vai dar 299,999999. Então, nós podemos determinar aqui que o TBY é igual a 300. Na verdade, isso aqui foi falha minha, né? Porque nós já sabíamos que o TBY valia 300. Afinal, é o TBY que estava cancelando essa força-peso, né? Então, nós já sabíamos que o TBY, a componente TBY, valia 300. Tanto que nós usamos esse valor de 300 aqui, né? Então, perdoa o seu professor aí. Já podíamos colocar direto aqui, ó, que TBY é igual a 300 newtons. E se TBY é igual a 300 newtons, aqui eu já posso aumentar a fonte. Se TBY vale 300 newtons, automaticamente o TDY também vale. Então, TDY vale também 300 newtons. Opa, tá. TDY vale 300 newtons. Se eu sei o valor de TDY, eu consigo achar o valor de TD. Por quê? Porque TD seria essa hipotenusa aqui. Então, se eu consigo achar o valor de TDY, eu também consigo achar o valor de TD. Como, professor? Simples. Você vai dizer, então, que TDY seria o valor de TD vezes seno do ângulo. Professor, mas qual que é o ângulo? Nós não sabemos. É um ângulo x. TDY vale 300. TD nós não sabemos. Mas esse ângulo aqui, que nós não sabemos, que é o seno de x, tem um triângulozinho indicando ele. Olha só, aqui nós tínhamos um triângulozinho, né? E o que é seno? O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se nós olharmos bem aqui, nós podemos determinar o valor do cateto adjacente, porque aqui está o triângulo, então esse é o cateto adjacente, do cateto oposto e da hipotenusa. Então, se seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, seno vai ser 3 sobre 5. Então, o seno vai ser equivalente a 3/5. Então, eu posso vir aqui e falar que isso daqui é igual a TD vezes 3/5. Certo? Tá, só vamos escrever isso aqui com uma fonte mais bonitinha. Mas basicamente é isso, TD vezes 3/5. Se isso aqui é TD vezes 3/5, eu posso pegar esse 5 que está dividindo e passar para lá multiplicando. Então, 3 vezes 5 dá 15, isso ficaria 1.500, é igual a TD. O que sobrou aqui, né? Se o 5 eu passei dividindo, sobrou 3. Então, o 3 continua aqui multiplicando. Agora, esse 3 aqui, eu vou passar para lá dividindo. Então, isso aqui ficaria 1.500 dividido por 3, ou seja, ficaria 500, portanto, TD vale 500. Vou colocar do lado de cá, 500 newtons. Beleza, então achamos o valor de TD. Então, nós já achamos TB, TD, TE, certo? Falta achar só o TC. O que era o TC? O TC era o TBX mais o TDX. O TBX nós já temos. O que falta nós calcularmos, então, é o TDX. Vamos calcular esse TDX? O que é TDX? TDX é o TD vezes o cosseno do ângulo que nós queremos. Então, esse TDX vai ser o valor de TD, que nós já sabemos que é 500, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno eu tiro desse triângulozinho também. O que é cosseno? Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno seria 4/5. E aí, esse 5 que está dividindo, na verdade, está tudo desse lado, eu já posso fazer a operação, né? Ó, 500 dividido por 5 dá 100, 100 vezes 4, 400. Então, TDX é igual a 400 newtons. Maravilhoso, porque se eu sei o TDY, se eu sei o TDX, já sabia o TDY, né? Agora eu sei o TDX, eu consigo calcular com facilidade o valor do TC. Por que eu consigo calcular com facilidade? Porque o TC é só o valor do TDX
mais o TBX. E o TBX nós já temos. A componente X da tração B está aqui embaixo, ó, é 173,20. Lembrando que essas duas trações vão estar puxando o objeto para a direita, né? Então, eu vou dizer que TC é igual a esse valor, 173,20, mais esse valor, 400. Ou seja, TBX mais TDX. Vamos colocar na cor dela, que era a cor vermelha. Somando esses dois termos, nós teremos que TC é igual a 573,20. E com isso nós finalizamos o nosso exercício, né? Afinal, nós calculamos tudo o que precisávamos. O que nós precisávamos então? Nós precisávamos calcular o valor de TE, que era a tração aqui em E, e a tração em E nós calculamos, certo? O que era o TE? O TE era o mesmo valor que o TBX. Então, o valor de TE está calculado aqui. Depois nós calculamos o valor de TB. Na verdade, TB foi o primeiro a ser calculado, né? Depois de TB, nós calculamos nesta corda aqui, que é o TD, essa daqui. Calculamos aqui TDY, TDX, e achamos também o valor de TD, né? Quanto valia o nosso TD? TD valia 500. E depois achamos o TC, que era essa daqui, na horizontal, que é o 573,20. Então, as 4 forças que nós precisávamos calcular estão calculadas. As forças para cada uma das cordas. 1, 2, 3, 4. Mas ele está perguntando aqui, o sistema de 5 cordas, professor. Nós calculamos só 4. É porque essa corda aqui é a força-peso. Então, essa daqui não precisava calcular a tração que ela sofre, porque a tração que ela vai sofrer é exatamente o peso. Afinal, o peso que está tracionando ela, tá? Por isso eram 5 forças. Então, é isso. Vou ficando por aqui. É um exercício bem extenso, né? Ele não é difícil. Você tinha que ir parte por parte, mas ele era um pouco extenso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, só para ajudar o nosso canal aqui a ter uma certa visibilidade também. Um grande abraço e até a próxima.